I'm steady trying to find the motive. Why do what I do? Glory to the Father. You deserve the... A fé, ela vem pelo ouvido. E aquele que prega é o primeiro a ser encontrado por essa mesma palavra. E aí, pessoal? Hoje, aqui no Santo Café, estamos com essa presença ilustre do irmão Pacífico. Já logo aqui eu ansiosa falando, já apresentando ele. Obrigado por você ter aceitado o convite, irmão. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado, gente. Que honra. E isso é um café de amizade, né? Na verdade, né? Porque a gente já Sim. virou muito amigo, já, graças a Deus, né? Desde o Pega Ele. Acho um pouco que antes eu te conhecia, na verdade, né? Do Pega Ele. Então, eu acho que foi antes, foi no Aleluia, né? No Aleluia. Sim. E aqui a gente tá com assim, uma enorme alegria receber você, porque você já é de casa. E aqui a gente sempre começa com a seguinte pergunta: qual é o seu santo de devoção? Caramba, já sei queima-roupa? Lá de cara, logo de cara. Ah, mas pra mim fica fácil aqui. Eu até trouxe uma imagenzinha dele aqui, ó. Vocês conhecem? Sim. Então, meu santo de devoção é... Também não tem como, né, gente? Com a roupa, o estilo de vida, o cabelo... Acho que me aproximou muito mais, assim, Na verdade, quando eu entrei, eu peguei mais intimidade ainda, mas eu sempre gostei, né? Porque quem não conhece, né, São Francisco de Assis, né? Mas infelizmente muita gente conhece ele por causa dos animais, por causa da biologia, e acho que é só isso, né? Tipo, é só umas coisas natural, assim, né? Meio, tipo, um Francisco meio hippie e tal. Mas não é isso aí, né? Não é essa a realidade, assim, né? São Francisco, ele era muito íntimo de Jesus, né? Ele imitava muito Jesus. Então, depois que eu entrei na vida religiosa, acho que eu fiquei mais doido, assim, por ele por causa disso, né? Que a gente fica meio parecido. Até o pessoal me chama aqui de Francisco Harry Potter. Casólogo. Ótimo apelido. Mas também tem um aqui, ó. Conhece? Esse aí é gente boa também, hein? Esse aqui eu ganhei lá do Jeff Dalzidon também, ó. Faz uma merchan pra ele aqui, ó. Olha Muito bom. só! Vou Os mostrar aqui, dons. ó. Carlos Que Acuti. lindo! Muito beautiful. Gostei da pergunta. Caramba, caindo as minhas coisas aqui, ó. Minha estrutura toda caindo. E você, irmão, é de onde? Conta aí das suas raízes, de antes de você entrar para a fraternidade. Vivia onde? Bom, eu nasci em Curitiba, mas meu município, é onde minha família vive hoje, é uma cidade metropolitana ali de Curitiba, que se chama Itaperuçu. Dá 30 quilômetros de Curitiba ali. Nasci lá, graças a Deus, uma cidade muito boa para quem gosta de frio. E vivi lá até os 16 anos. 16 anos de Curitiba. 16 anos, então você entrou com 17. Isso, fiz 17 na Toca. Bem jovem, né? Adolescente, na verdade. Muito, muito. Não que eu não seja hoje em dia, né? Porque eu tenho uma espinha ainda da adolescência aqui que não quis passar, mas tudo bem. Mas enfim, eu entrei, eu fiquei de maior, né, na vida religiosa. E hoje, é claro que hoje em dia, na verdade, naquela época também não podia, né, entrar de menor, né, tem que ter os 18 anos completos, por causa da escolaridade também, né, também, tipo assim, fazer o Enem e tudo mais. Eu lembro, tipo, que eu acho que só deu tempo de fazer o Enem rapidão, assim, terminar o terceiro ano, né, nessa idade, e nessa época eu já estava no vocacional, então foi essa época que eu decidi entrar na vida religiosa. Caramba, já estava ali com a decisão tomada, né? E falando nisso, como que você descobriu o seu chamado ali? Olha, eu digo que o meu chamado não é um chamado precoce,
na verdade, né? Que, tipo, assim, no sentido de decidir mesmo pela vida religiosa, né? Porque eu conheci a vida, tipo, vi um Frei, né? Até partilhei esses dias aí na Canção Nova sobre isso, que eu vi um religioso quando eu tinha 6 anos de idade. E, cara, sério, sempre quando eu falo isso me emociona demais, porque, tipo, o fato de você ver alguém que você, tipo assim, admira, que te chama atenção, muitas vezes Deus fala através disso, sabe? Porque, tipo, olha que engraçado que foi o meu chamado, porque eu tava de bobeira, assim, em Natal, né, lá em Curitiba, tava com meus pais. Sabe aquela época que, tipo, a gente espera um ano inteiro para ganhar um presente, né? A gente sai com os pais para ganhar um presente, né? Foi o dia que minha mãe me levou para comprar o presente que eu queria, um só. Eu tava na rua, assim, né? Tinha acabado felizão, né? Papai Noel, tudo mais, aquela doideira. E eu vi um religioso, tipo assim, vindo na minha direção, né? Assim, e quando eu olhei para aquilo, igual eu te falei, tinha 6 anos de idade, assim, mais ou menos, nessa idade. E já assistia Dragon Ball, cara. Não sei se você já assistiu Dragon Ball. Sim, E eu sabe quando, assisti. tá ligado? Quando o Goku, ele morre, ele vai pro céu, que ele fica com aquela auréola na cabeça, assim? Sei, sei. A galera que morre fica com aquela auréola na cabeça. Então, quando eu olhei, tipo, a postura, né, que eu uso hoje, cara, pra mim era, tipo assim, se não era o Goku ou o Vegeta, brincadeira, mas era uma pessoa que tinha morrido, sabe? Uma pessoa que era do céu. Tipo assim, eu achei impressionante isso. Isso me marcou muito. E até brinquei com a minha mãe, tipo, até falei pra ela assim, caramba, não, isso aqui, ó, igual do Dragon Ball, não sei que essa pessoa morreu e tal. Aí ela, que isso, garoto? É um freio, não sei o quê. Minha mãe já conhecia, né, religiosa, né? Aí ela, bom, esse foi o primeiro, assim, memória que eu tenho, né? Que eu lembrei quando eu fui, né, levado por um vocacionado na casa da Toca, que era assim, tipo, o meu grupo de oração, ele tinha a galera que era do celibatário, né, que a gente estudava sobre castidade. O nome do grupo de oração que eu participava era, quer dizer, que eu participo ainda, né, porque eu intercedo por eles, chama Pavilhão da Paz, lá de Itaperuçu. E aí tinha um grupo do celibatário, tinha um grupo da galera que estava esperando o Senhor, tinha um grupo das encalhadas, né, que era um outro nome para, né, Tadinhas. mas era esses grupos, né, então a gente era um pessoal que estava buscando discernir, né, então a gente estava ali, sendo acompanhado pelas pessoas mais velhas do grupo, né, assim, sobre os documentos, né, que era guardar a castidade assim, informativa, né, para discernir a vocação. E esse menino que também fazia parte do grupo, que era vizinho da minha mãe, ele, tipo, fez o vocacional da Toca, mas sempre ficou com vergonha de ir na casa dos irmãos, sabe, para conhecer. Já tinha as formações, assim, extraordinárias, né, que era por videochamada, os documentos que a gente escrevia, tinha uns formulários e tal. Mas, tipo, nunca foi. Aí a primeira vez que ele foi, ele me levou. Né? Levou a galera, o bonde dentro do celibatário, né? O bonde do celiba. Aí eu tava junto, cara. Tipo assim, quando eu olhei aquilo lá, cheguei na casa dos irmãos, cara, encontrei aqui o céu, tá ligado? Encontrei o Goku aqui que morreu, com a auréola na cabeça, galera. Mas, sabe, isso me lembrou. Daí, tipo, cheguei em casa e falei pra minha mãe sobre isso, cara. Ó, fui lá na casa dos freios e tal, que tem um cabelo engraçado, tem, tipo assim. Daí, tipo, ela partilhou comigo. Falei, não, lembra quando você tinha 6 anos? Claro que não. Aí ela falou, não, você tava lá, tal, comprar um presente, final do ano, tal, você viu o freio, você partilhou, tal. Então esse foi o primeiro choque que eu tive, assim, com essa realidade de, caramba, tipo, ter uma coisa, não digo intervindo na minha vida, né? Mas uma coisa Sim. que se manifestou na minha infância e que lá na adolescência, quando eu estava buscando discernir, eu não procurei, fui levado por isso, né? Tipo, achei aquilo que eu não procurava. Então, essa foi os primeiros contatos que eu tive, assim, com a Toca de Assis, né? Sim. E quando, tipo assim, chegou ali o momento que você estava prestes ali a entrar, como é que foi para sua família? Tipo assim, cortar esse cordão umbilical. Nossa, isso daí é forte, né? E é, era muito bacana, porque na época, eu já comecei a trabalhar muito cedo, né? Assim, e sempre eu fazia meus corre para poder ir fazer as experiências vocacional na casa dos irmãos, né? Na Toca foi engraçado porque, tipo assim, eu comecei a fazer vocacional depois que eu já tinha iniciado a vocacional da Fraternidade do Caminho, que também é um outro estilo de vida religiosa, muito parecido com a gente, assim, né? Aliás, um abraço, né, para meus irmãos aqui, amo muito. Sempre, qualquer lugar que eu moro hoje em dia, sempre estou na casa dos irmãos que, sério, um testemunho muito grande, assim, para mim, de pobreza, sabe, de radicalidade. Sim.
Então, eu comecei a vocacional no caminho antes de entrar na top. E aí, tipo, pra mim, a casa mais perto de fazer experiência era em Cascavel. Tipo, dava umas 8 horas de viagem lá de Curitiba. E quando eu falei pra minha mãe, tipo, vou fazer experiência, começar a fazer experiência e tal, vou lá viver com os irmãos, passo fim de semana, volto no domingo, chego à noite. Segunda-feira eu tô trampando de volta. Era tranquilo pra ela, porque, tipo assim, tava próximo ali, né? Tipo assim, tá lá, tranquilo. Até brincando, falei assim, mãe, a senhora não acredita que eu ia ingressar, né? Porque, tipo assim, a vida que eu levava, assim, de trabalhar, de construir as coisas, eu sempre sonhei com muita... em ter uma vida, assim, sabe, um pouco mais independente, fazer a minha família também, sabe? Já tinha projeto de comprar um carro, então, como qualquer jovem, assim, tava sonhando com essas coisas naturais, Sim, assim. E pra ela era muito tranquilo, porque ela sabia, ela me conhecia, né? Não achou que eu ia entrar, né? Pô, largar tudo, ficar pobre, né? Vender todos os bens e dar aos pobres, literalmente. Para ela, nessa época, foi tranquilo. Mas quando chega uma parte do vocacional, que a gente começa assim, fazendo as etapas formativas, né? Faz experiência, aí a gente faz como se fosse um cadastro, assim, né? Coloca os nossos contatos para conversar com os irmãos, o endereço, como partilha, né? Como descobriu a vida religiosa, vai na casa, e aí tem as formações. Nessa época é muito tranquilo, assim, né? Tipo, a gente faz, vai lá e volta para casa, e ela vigia a próxima e é tranquilo. Mas chega uma época que, tipo assim, a partir dos 6 meses a um ano, isso eu tô falando agora do vocacional que era da Toca, né? Que, tipo assim, a sim. gente só pode entrar a partir dos 6 meses, até 2 anos, na verdade, dura o vocacional. Quando chegar aquela carta bendita, né, que o formador manda, tipo assim, caríssimo, fulano de tal, que eu não vou falar meu nome aqui, civil, né? Que é seu irmão Pacífico, pode ficar no Sigil. civil. Você foi admitido, né, com muita alegria, informou que você foi admitido a entrar, né, no instituto e tal. Tal data, e aí já nessa carta ele já manda o que você precisa ter para você poder entrar. Daí pede um exame de sangue, e até as questões de materiais, né? Não pode levar telefone, não pode levar computador, não pode levar dinheiro, tem que levar 5 camisetas e 3 calças, um par de meia, uma liturgia das horas, uma Caramba. bíblia. Tipo, já vem tudo nessa carta, assim, né? E quando, tipo, eu só sabia que ia chegar isso pra mim uma hora, né? Porque realmente eu tava perseverando ali e tal, Sim, sim. eu tava indo lá. Quando eu mostrei pra minha mãe, tipo, ela olhou tudo isso e falou assim, filho, você vai viver assim mesmo? Aí eu fiquei assim, aí me veio aquele choque também, né? Porque a gente fica muito animado, né? Querendo se tornar frei, até cair a ficha, né? Realmente, assim, pô, tô pra dar o meu primeiro passo de virar um consagrado, né? E aí quando a partir desse momento ficou um pouco mais tenso as situações, assim, porque dá um sentimento que, tipo, a gente nunca mais vê vai ver a família, né? Tanto da minha parte, com os meus pais, né, minha família, tanto da minha família para comigo, né? Porque imagina, você viver somente com isso, né? Sem plano de saúde, sem plano funerário, só dependendo do sistema único de saúde. SUS. Então, tipo assim, cara, é um choque para ele. E realmente é radical, né? E eu sei que, tipo, desse momento para diante, assim, sempre teve aqueles momentos, assim, sabe aquele jantar de dominical de casa, assim? Tipo, faz aquele almoço grandão, aí chama todo mundo. A partir desse momento, assim, sempre, a minha mãe sempre fez questão de chamar primo, tio, tia, parece que eu ia morrer. Tipo assim, tinha a sensação que na data que eu ia entrar, eu, tipo assim, ia parar de existir pra ele, entendeu? Caramba. Mas foi muito engraçado porque nessa época eu aprendi a valorizar mais ainda, né, a família. Sempre fui muito familiar. Ele é muito tradicional, assim, do sul, assim, né, que gosta de almoçar todo mundo junto, a gente não marca nada fim de semana, todo mundo juntão. E de semana a gente trabalha, né, cada um trabalhava num canto. E no fim de semana a gente sempre foi desse jeito. Só que a partir da minha entrada, da minha admissão, ficou muito mais intenso. E isso me fez a olhar mais para o sentimento de família assim, com mais carinho ainda, né? E tipo assim, vocês podem até pensar comigo, assim, tipo, pô, agora essa época aí eu poderia até me arrepender, né? Porque, tipo, uma família tão boa assim, largar, deixar pra trás. Aí eu lembro que eu partilhava sobre isso. Eu falei, né? Porque eu sempre fui muito sincerão, assim, com eles. Eu falei, ó, eu acho que Sim. eu tô meio sentindo um negócio muito estranho aqui, parece que eu vou morrer, cara, parece que minha família tá despedindo de mim e tal. Aí ele falava uma frase de São João Bosco, né, que fala que quando a gente deixa a família, né, para ingressar numa vida religiosa, sacerdócio, a vida missionária, enfim,
Deus que ocupa o nosso lugar na família. Então, eu falei, pô, o que eu vou fazer, cara? Eu, mero mortal aqui, jovenzinho, que eu possa cuidar, né? Diante do cuidado de Deus. Aí eu tomei coragem mais ainda e me joguei. E você tem a oportunidade de, às vezes, encontrar com sua família? Uhum. Tenho sim. Ah, que Pelo bom. menos, mínimo, a gente tem uma vez no ano, ou a cada 2 anos, 20 dias de férias. A gente passa com os familiares, né? Aí a gente pode viajar com eles, matar saudade e tudo mais. E também, com certeza, a família, normalmente, ela vai até nossas casas também, né? E eu quero partilhar uma coisa muito interessante disso tudo, dessa questão de ter família e conviver junto, mesmo após a vida consagrada, porque a minha mãe, ela teve uma experiência muito bonita quando eu era noviço, acho que em 2017, 18, não, 2018, que tem uma época antes da consagração que a gente chama noviciado, né? Apostólico. A gente, tipo assim, um ano antes de consagrar, a gente é enviado para qualquer missão da toca no Brasil. E acabou caindo a minha missão apostólica em Curitiba. Tipo assim, eu vivi, Nossa! foi muito bonito, assim, muito bom para mim, assim, pessoalmente. Não por estar perto, mas realmente você falar da vida religiosa para alguém, como a gente vive, como a gente adora, como a gente cuida dos pobres, é uma coisa. Agora, as outras pessoas vendo você fazer isso é totalmente diferente, né? Totalmente. O fato de convencer a pessoa, né? De, tipo, pô, cara, olha, vale a pena mesmo, o cara tá dando a vida ali pra uma coisa que vale a pena, sabe? Então, essa experiência de 4 meses em Curitiba foi muito bom, porque minha família, ela também ia lá servir os irmãos na casa onde eu morava. Tipo assim, tinha um domingo no mês que a minha mãe, minha avó, a minha irmã, a minha sobrinha ia pra lá e ela fazia o almoço pra gente, pelos religiosos, e principalmente pros acolhidos, que a gente tem uma casa de acolhimento em Curitiba. Então, tipo assim, ela via a gente lá cuidando dos irmãos, fazendo curativo, saindo para procurar documento, mesmo no domingo, assim, sabe? Convivendo fraternalmente, assim, sendo família com os irmãos, né, que estavam em situação de rua. E quando ela começou a ver isso, tipo assim, ela falou, caramba, foi um extraordinário, né? Quero ser freira, falei, cara, Nossa, que linda essa experiência, hein? É e como se ela fora, tivesse ganhado mais filhos também, né? sim, com certeza. Minha família, tem uma família grande lá no Paraná, né? Mas espiritualmente a gente não pode contar, né? Como as areias que tem na praia. De fato, né? Na prática mesmo. E um outro fato muito legal também de morar como noviço lá, experiência assim, de família, de amigo, é porque a gente teve, no noviciado apostólico, a gente tem uma missão específica. A gente pode ser mandado pelos superiores para, tipo assim, ó, esse irmão vai ficar responsável só pelo acolhimento dos irmãos, vai fazer a triagem, para os irmãos entrarem na casa, fazer o tratamento, né, terapêutico e tudo mais. Ou esse irmão vai fazer missão por aí, vai peregrinar pra rua, igual o irmão Isaac, né, irmão, e o Stefano, né, que foi lá para pegar ele e tudo mais. Sim, sim. Nossa missão era, tipo, minha turma era de 3 irmãos, né? Eu, irmão Martinho e irmão João Maria. A gente ficou responsável por fazer triagem dos irmãos, só que o detalhe extraordinário é que todos os dias a gente ia pra rua, a gente só voltava para casa para adoração e para dormir. Tipo assim, de manhã a gente ia para missa das 7 horas da manhã, no centro de Curitiba, e após isso a gente ficava pra rua até, tipo assim, 5 horas da tarde. Isso assim, tomando chuva na cabeça, mendigando comida pra gente e pros irmãos. E nesse entre-meio a gente fazia a triagem, né? Com os irmãos que queriam sair da rua, né? Tipo, a gente conhecia os casos, via onde que eles moravam, tentava convencer eles, né? Porque os irmãos na situação de rua, muitas vezes eles estão vivendo só aquilo ali, né? Sim. Sem um programa de fato de cuidar da saúde e tudo mais. Então a gente ficou vivendo com eles, assim, todos os dias, tentando realmente mostrar para eles, pô, cara, tem um jeito da gente sair desse meio, né? Das drogas, né? Prostituição e tudo mais. Nesses 4 meses, eu encontrei muito um amigo meu, tipo assim, de grupo de oração, assim, porque é tudo muito perto, né? Aí a galera passava assim, via a gente naquela fila enorme, assim, né, dos irmãos pegando marmitex, né, na rua, e a gente lá, assim, jovenzinho lá, assim, mesma filha com os irmãos na rua, conversando, tocando violão na rua. Aí chegava e falava, caramba, cara, você tá vivendo aqui? Como é que você tá fazendo? Você volta pra casa dos seus pais? Que era perto, né, mesma cidade. Falei, não, cara, tô vivendo aqui pro reino, cara, inteiramente. Daí eu contava minha experiência de ficar na rua, e ele falava, caramba, cara, nossa, igual Jesus mesmo, né? Eu falei assim, é isso mesmo, é por isso que eu tô dando a vida. Nossa, bem legal. É que a gente fica curioso em saber, né, como é. Uhum, Muitos não conhecem, não sabem, acham que é tipo assim,
coisa supérflua e não é um trabalho muito intenso, é importante para a evangelização ali nas ruas, né? Certeza. Acho que a gente fica com essas pombinhas na mão aqui, né? Assim, segurando assim, o dia inteiro. Tipo assim, não é não, filho. Exatamente, só fica ali com os pombinhos na praça. É nada, é muito mais, muito mais. É verdade. E como é que é para você, assim, ser um freitão descolado? Como é que é a sua rotina? Descolado foi ótimo. O que é descolado pra você, Eva? Ai, meu Deus do céu. Essa pergunta veio da produção, socorro. Se compromete também, filha. O que é descolado pra você? Socorro! Ai, pra mim, descolado não sei, ter um estilo único, talvez. Gostei, gostei. Fica no ar. Errado não tá. Olha, eu acho, quando falam essa palavra, eu acho muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente faz parte de um instituto de vida consagrada, né, com uma regra de vida, com um voto que a gente promete, com várias coisas que a gente é obrigado porque a gente quer, não é obrigado por alguém impor, né, porque a gente quis ter assim, quis viver dessa forma. Sempre me marca muito a questão de viver com leveza as coisas, sabe? Então, essa área de, tipo, descolado, e até vocês podem ver lá nas redes sociais, lá dando skate, sei lá, mandando rap pra galera. Isso faz parte da nossa liberdade como de filho de Deus, né? Porque até quando eu olho assim pra minha vida, né, dos votos que eu fiz, da promessa que eu fiz para Deus, da igreja, né, de testemunhar a santidade dela, e, tipo, Deus não me tirou nada. Ele tirou aquilo que era de ruim, né, que é o pecado, né? Então me deu um projeto de vida assim que me torne neve, né? Então, assim, cara, muitas vezes a gente até pensa que fazer voto, viver com uma vida religiosa, a gente vai ter um projeto de vida que a gente precisa estar ali, né? Triste, né? Revoltado, somente assim, né? Claro que existem partes que são necessárias, né? Igual eu te falei, tem uma minha vida de casa de formação aqui também, que eu moro em Belo Horizonte, mas não me impede de olhar para os outros, né, com alegria, de olhar de ser criativo na hora de evangelizar os outros, né? Eu acho que o mundo atual tá precisando muito disso, né? De criatividade na hora de evangelizar, né? O Papa Francisco fala Com muito sobre isso, né? certeza. O sorriso, de você estar junto com o outro, você perceber o outro, né? Que o outro existe também. Então, tudo isso que eu prometi a Deus, eu consigo levar, eu tento levar isso com alegria pro outro, né? Tento levar isso com uma, tipo, pô, cara, é possível você viver castamente no mundo de hoje, é possível você viver de uma forma pobre no mundo de hoje, é possível você viver de uma forma obediente ao próximo, né? Porque a gente não quer obedecer os outros, né? Que a gente quer ser o dono do nosso nariz e sempre dá ruim, né? Então, viver esses votos para a gente, assim, para mim, né? E para muitos irmãos, né, que são também referências para mim nessa área, eu acho que ilumina muito a questão da vida da igreja, né? Da vida religiosa, né? Com certeza, com certeza. E a sua rotina do dia a dia? Você tem algum hobby? O spoiler é andar de skate, que a gente sabe. Se eu te contar que eu sou hora de skate de fazer evento, assim, tipo assim, foi muito, depois de 7 anos, 7 anos que eu entrei na vida religiosa, uma vez ou outra, assim, às vezes, tipo, eu tava fazendo uma pastoral de rua, né, levando comida pros irmãos, às vezes brota, tipo, uma pessoa assim, eu impresso, ô, deixa eu dar um rolê aí, a pessoa já fica assim, cara, tu anda com freio? Eu vou mesmo, pô. E, tipo assim, é um hobby, mas, assim, eu não tenho a prática, né, de andar, andei muito na minha infância, né, adolescência, cresci andando de skate lá em Curitiba, lá. Mas hobby mesmo, eu gosto muito da música. Até porque é um instrumento que a gente evangeliza bastante também nessa área, né? Tanto na questão da música na missa, né? Na questão do zelo pela missa e tudo mais. Mas também e porque a gente também, todos os dias, a gente também faz um ato de amor a Jesus, né? Até quero partilhar uma coisa muito importante sobre isso para mim, como é importante para mim a música, porque, tipo assim, eu vou treinar, vou fazer aula de violão, vou fazer isso. Eu, desde que entrei na toca, eu nunca fiz aula, cara. Tipo assim, eu entrei, assim, em Londrina. Eu lembro que eu aprendi a tocar violão com um violão velho na parede, assim, e aí tinha outros meninos que tocavam, me botavam pra adoração pra tocar junto com eles, e do Neida. Nossa! E E assim foi tá, assim natural, fluiu. e assim tá todos os irmãos da toca também, que, tipo
tipo assim, não cantava, não tocava instrumento, por causa de querer fazer uma homenagem para Jesus, né? Porque a gente adora Jesus todos os dias, né? Uma hora de adoração pessoal e uma hora comunitária. E nessa hora comunitária a gente permite, né, que a gente cante, né, expresse nosso louvor. Então, eu acho que é uma graça carismática, assim, né? Que não é dado para aqueles Que que são mais bonito. que têm e tudo mais, né? Mas é para aqueles que estão abertos para poder amar Jesus dessa forma, né? Através da música. Então, na minha vida, o meu hobby, eu acho que é isso. Caramba, hein? É um dom mesmo, né? É o bônus da vocação. É, tipo isso, né? Mesmo sem merecer. É assim, mas Deus é misericordioso. Graças a Deus. E o processo para se tornar? Você falou ali da sua experiência, né? Mas qual que é o processo para, por exemplo, alguém que está vendo esse vídeo quer se tornar um frei? Ó, a Que primeira da coisa, Toca de Assis, hein? meu querido, não começa com o cadastro vocacional que eu vou falar logo na frente. Não começa em. Até mesmo se você tá numa casa da toca. Se você quer ser um freire, se você quer ser um irmão da toca, primeiro vá ao sacrário todos os dias. Se você puder, claro. Vá visitar Jesus sacramentado, porque a nossa vida na Toca de Assis, ela gira em torno do Santíssimo Sacramento. Isso que eu acho impressionante, o que mais me toca na vida religiosa, e quando eu vou falar isso, né, para qualquer pessoa, é a realidade de a gente poder visitar uma pessoa todos os dias que a gente puder, claro, lá no sacrário, porque às vezes fica despercebido, a gente olha como se fosse somente um sinal na igreja, né? Tipo, tem o Santíssimo Sacramento lá, no sacrário, aquela luzinha vermelha, mas não, é uma pessoa, né? E se você tem, né, tipo, é claro, a prática de adorar, né? Se pergunte realmente se você tem esse encontro com uma pessoa viva. Que olha, a gente anda pelo mundo inteiro, a gente vê as pessoas fazendo adoração na quinta-feira, principalmente, né? Mas parece que depois que ela saiu dali, parece que teve um encontro com uma múmia, né? Não foi com uma pessoa que estava viva, está viva, né? Há mais de 2000 anos e ainda permanece na igreja. Então é uma pessoa que realmente, sabe, ela falou, né, através da palavra, está escrito ali, né, os evangelhos, mas ela é capaz de falar também, é capaz de chamar, é capaz de amar. Então, esse é o primeiro passo no discernimento, se você tem a vocação a ser um irmão da própria Jesus. E depois disso, é claro que, e aí você vai perceber, a partir da adoração eucarística, você vai perceber se na tua história já tem experiência com o Jesus sacramentado. Se tiver, amém, gente. Então, é só você fazer o cadastro lá, colocar os dados, pede uma partilha também sobre como conheceu, né, a vida religiosa e tudo mais. A gente só pede isso porque realmente tem que ter um sustento. A gente não pode vir para a vida religiosa só porque, não, tem um cabelo bonito, tem uma roupa legal, vive pobre, umas coisas exteriores. Daí vem tudo por acréscimo, né? Então, é para a gente perceber realmente como é o chamado de Deus, né? Eu compartilhei com você. Então, isso daí dá um sustento para a gente dar o nosso sim. Aí, após o cadastro, a gente faz um acompanhamento. Aí fica um irmão responsável, né? Um religioso, que provavelmente aqui da casa onde eu moro hoje, em Belo Horizonte, do Centro Vocacional, que manda as formações, né, falando sobre a questão eucarística, sobre a questão do amor aos pobres também, que também é um pilar muito importante para a gente, e para a igreja, todos, né, como todos, mas para a vida religiosa nossa, isso daí é um tesouro aos nossos olhos, né, um tesouro que vale a pena dar o nosso sim. E aí a gente pode fazer essa experiência na nossa casa religiosa, aqui em Belo Horizonte, ou qualquer outra casa que tem pelo Brasil, e aí, a partir desse momento, aí, 6 meses a 2 anos, esse acompanhamento de experiência, para ver realmente esse discernimento maduro, se a gente tem o dom da vocação, né? Porque se a gente quiser, meu filho, abraçar uma vida radical, a gente pode até assumir, mas permanecer é só para quem é chamado por Deus, né? Pela graça de Deus. Então, se joga, só falo isso. É verdade. Então fica aí o convite para você que está assistindo, sentiu esse chamado aí de Deus, né, através do irmão Pacífico. E um detalhe muito importante que a gente queria saber é como que você escolheu o seu nome. Ai, meu Deus. Eu até brinco com todo mundo. Sempre brinquei contigo também, já, Eva, mas sempre que eu me pergunto, eu disse assim, tipo, por que você teve esse nome e tal? Aí eu falo assim, não, porque eu gostava muito do oceano.
Eu falei assim, não, nada a ver com o senhor. Aí tem gente que fala bem assim pra mim, assim, não, porque você deve ser fleumático, né, e tal. Eu fico assim, nada a ver com isso. Então, o nome Pacífico, eles vêm de uma experiência que eu tive em Lexo Divina, sabe, leitura orante da palavra. E eu lembro que o evangelho era de Mateus 5, sabe, que fala lá que bem-aventurados que promovem a paz, né, em outras traduções falam isso, mas a minha estava falando bem-aventurados os pacíficos, que esses serão chamados filhos de Deus. E isso foi muito forte para mim, porque esse que é o maior, eu acredito, né, o maior mérito que a gente tem como criatura, né, imagem e semelhança de Deus, né, a gente não é somente isso, a gente é chamado filho de Deus, a gente é adotado, né, pelo sangue de Jesus, né, a gente é adotado como filho. Então, para mim, esse é o maior mérito que eu posso ter em vida, é isso. E é aquele que promove isso também, né? Tipo assim, cara, tu não é somente esse corpinho aí de 30 anos, de 20 anos, de 40 anos, você não é a sua riqueza. Então, para mim, o maior. Porque o nome é a missão, né? O nome significa aquilo que a gente faz, né? Aquilo que a gente vai exercer como missão. Então, para mim, anunciar isso para os outros é muito importante, sabe? E, cara, tudo passa, mano. Você é filho de Deus, cara. Você é feito eterno, né? Você não é moderninho, você não é moderno, você é eterno. Então, para mim, fica muito nessa área. E também porque Frei Pacífico, né, é um dos primeiros irmãos de São Francisco. Tem uma história lá dele, lá que ele, da conversão dele, que ele andava galanteando, né, as meninas e tal. Eu me identifico com essa área. Porta. Mas, além disso, né, ele é chamado Rei dos Versos. Ele fazia muita poesia, né? E aí ele tem uma história de conversão e São Francisco dá esse nome para ele porque realmente significa, né? Aquele que foi separado do mundo para se esconder em Deus. Então, Aí teve um spoiler, né? Então, antes de você renascer para essa vida, você era chavequeiro. Quem vê esse vídeo vai comprovar isso. Vai me denunciar. Revelações, hein? Ah, meu Deus. Ai, ai. E como que é lidar com essa diversidade de pessoas, né? Porque na pastoral de rua, você lidar com qualquer tipo de pessoa. Uhum. Olha, a pastoral de rua, ela me ensina muito a partir daquilo que eu vivo com meus irmãos aqui na casa, né? Como a gente está falando aqui, né, de vocação, né, de Sim. morar em comunidade, né? O chamado da Toca principalmente para ter uma vida fraterna. A gente bota o nosso nominho bonito ali, né? Irmão pacífico, né? Mas primeiramente eu sou irmão, né? Então, irmão de quem? Irmão de todo mundo. Então, eu só consigo ir para a rua, né? Para amar o pobre, né? Como pilar do nosso carisma, se eu consigo amar meu próximo aqui dentro. Então, tipo, dentro de casa, eu moro, né? Com pessoas do Nordeste, tem pessoas do Amazonas, eu morei já com pessoas da Argentina, né? Irmãos da Argentina, Ai, que legal. várias pessoas, assim. Isso me forma muito porque, tipo, a gente olha somente. Muitas vezes, quando eu entrei, né, eu falava assim, pô, cara, não vou. Tem pessoas que são muito mais diferentes da gente, e a gente pode até se decepcionar muitas vezes, né, porque a gente espera muito que os outros se assemelhem a gente, né? Tipo assim, espero ser tratado da mesma forma que eu trato meu irmão. Muitas vezes não é assim dessa forma, né? Por causa da criação, cultura e tudo mais. Então, a vida fraterna aqui dentro da toca, ela me ensinou a olhar para muito mais para aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, sabe? E quando eu vou pra rua é a mesma coisa. Porque, tipo assim, uma coisa é você ir pra rua e você conversar com uma pessoa que é gente boa, né? Tipo assim, que te acolhe bem e tal. Ô, irmão, muito obrigado pela marmita, muito obrigado por você estar aqui. Isso é bacana, né? Ser escutado dos irmãos, né? A gente não espera isso, mas isso é legal. Te conforta, né? Tipo, te dá uma leveza pra você chegar a falar com o outro, né? Mas tem vezes que a gente vai pra rua, meu irmão. A gente pega uns caras lá da cachaça, os caras gostam da tua cara, a gente pega a própria comida que você fez e joga, entendeu? E quando eu olho para isso, assim, se eu estou bem fraternalmente com meus irmãos dentro de casa, aprendendo, né, a amar a diferença, quando eu vou para a rua, isso daí vai ser somente um reflexo, né? Sim. Vou conseguir olhar para, né, para esse gosto na cara, essa marmita que o cara joga de você para fumar a colhida, não também julgando o outro, sabe? Não também falar assim, pô, cara, esse cara é um ingrato, tal. Não é dessa forma que a gente trata quando a gente vai falar de caridade, né, pro nosso próximo. Então, quando ele faz isso daí, tipo, pô, cara, o cara só tá sob efeito da droga, ele não tem culpa muitas vezes, né, porque vem da raiz da família, já outros detalhes, né, que pode vir a
com isso, né? Então, é tudo ali, tudo em torno da vida, na vida de caridade, como a gente trata os outros, né? A gente espera sempre tratar e receber o bem, ou somente aceitar que as pessoas sejam xerox da gente, a gente, pastoral de rua, grupo de oração, parte de igreja, a gente não vai sobreviver muito tempo, sabe? A gente não vai perseverar. Ah, isso é real mesmo. Acho que toda a vida em comunidade vai ser assim, né? Todo lugar, aqui, lá na China. Mas eu acho que aí em São José dos Campos não acontece isso. Vem cá pra você ver, conhecer aqui a realidade. É, gente. Mas é isso, gente. Irmão, obrigada pela sua participação novamente aqui. Brincadeiras à parte, né? São José é maravilhoso de viver. É lindo. É isso aí. E ficamos por aqui. Até a próxima. Deus abençoe vocês e tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço. Segue a toca lá no Insta. Isso aí.